Letra A. Esboce o gráfico da temperatura T em função do tempo T em minutos. Vamos dividir em 3 partes, sendo que a primeira parte a gente vai trabalhar com o tempo variando de 0 até 30, né? Essa parte aqui, ó, o tempo variando de 0 até 30. T de 0, 20, mais 5 vezes 0, T de 0 igual a 20. Então, quando o tempo for 0, a temperatura 20 graus Celsius. Vamos pegar agora o tempo valendo 30, né? Passou 30 minutos. Então, 20 mais 5 vezes 30, T de 30, 170. Então, está aqui 170. Então, essa reta, porque como essa é uma função afim, então o gráfico é uma reta, né? Então, essa é a primeira parte do nosso gráfico. Na segunda parte, a temperatura em função do tempo está sendo igual a 170, por um tempo que vai a partir de 30 até chegar pertinho de 50, né? Um pouquinho antes de 50. Na verdade, até chegar a 50. Então, de 30 a 50, a minha função é constante. Porque, na verdade, o tempo, quando nós temos 50 minutos, né? Esse tempo está trabalhando ao mesmo tempo nessa reta e nessa. E na terceira parte, a temperatura em função do tempo vai ser 20 mais 3T, se o T for maior ou igual a 50. Então, eu peguei um valor, por exemplo, de 60, 3 vezes 60, 180, com 20, 200. Então, a temperatura após 60 minutos, 200 graus Celsius. Então, está aqui o nosso gráfico, de 0 até 30, está nessa parte, nesse trecho, que é uma reta, né? Com uma inclinação, uma reta crescente. Aí, entre 30 e 50, a gente tem uma reta constante. Acima de 50, uma outra reta com uma outra inclinação. Então, esse é o gráfico que representa a temperatura em função do tempo a partir de 0. Letra B. Qual a temperatura da substância no início do processo? Isso é quando o tempo 0 minutos, né? Nossa temperatura está em minutos. Então, T de T igual a 20 mais 5T, né? Porque para T igual a 0, a função correspondente é essa. Então, vai ficar 20 mais 5 vezes 0. Então, T de 0, temperatura no tempo 0, 20 graus Celsius. Letra C. Qual a temperatura da substância após 3 horas? Só lembrando que o nosso gráfico trabalha com minutos. 3 horas, 180 minutos. Eu tenho um tempo maior do que 50. Então, a função que representa, que trabalha com tempos maiores que 50, T de T, 20 mais 3T. Então, T de 180, 20 mais 3 vezes 180, 540 com 20. Então, a temperatura após 180 minutos, 560 graus Celsius. 4. Construa o gráfico da função dada pela lei f de x igual x ao quadrado mais 2x mais 1, se x é menor ou igual a 0, f de x igual a x sobre 3 mais 1, se x é maior do que 0. Vou chamar essa primeira parte de 1 da função e essa parte de 2 da função. Nós podemos observar que a parte 1 é uma função quadrática, então provavelmente o gráfico tem a ver com parábola. A parte 2 é uma reta, é uma função afim, né? Então, é uma função afim, o gráfico tem a ver com reta. Lembrando que f de x tem esse aspecto de parábola se o x é menor ou igual a 0. E tem esse aspecto de reta se o x é maior do que 0. Analisando a parte 1, que é uma função quadrática, né? Para x menor ou igual a 0, primeiro vamos encontrar as raízes. Igual a função a 0, faz o delta, deu 0, né? Lembrando que quando o delta é 0, as raízes serão reais e iguais. Então, o cálculo das raízes, menos 2 mais ou menos 0 sobre 2. Então, x' igual a x duas linhas, que vale menos 1. O valor de C é 1, então a parábola vai interceptar o eixo y
em C igual a 1, né? Em Y igual a 1, então o C vale 1. O vértice tem coordenadas x do vértice e y do vértice. O x do vértice menos b sobre 2a menos 1. O y do vértice menos delta sobre 4a, 0 dividido por 4 dá 0. Então o vértice vai ser, tem coordenadas menos 1 e 0. Como a é igual a 1, a concavidade da parábola é voltada para cima. Agora nós vamos organizar todas essas informações no gráfico referente à parte 1, que é a parábola. Lembrando que eu só vou trabalhar com valores de x que são menores ou iguais a 0. Bom, parte 1, que no caso é a função quadrática, para x menor ou igual a 0, então o 0 está aqui, menor ou igual a 0 é essa parte. É uma parte de uma parábola, né? As raízes menos 1 são reais iguais. Esse ponto também é o vértice que tem coordenadas menos 1, 0. O valor de C é 1, né? Por que essa parte ficou tracejada? Porque para x maior ou igual a 0, para x maior do que 0, perdão, nós vamos trabalhar com a parte 2, que é a reta. Então, na parte 1, x menor ou igual a 0, é esse pedaço de parábola que me interessa. Então, a parte que me interessa permanece linha cheia, a parte que não me interessa ficou pontilhada. Parte 2, y igual a x sobre 3 mais 1, se x maior ou igual a 0. É uma função afim. Igualei a 0, tirei o mínimo. X mais 3 é igual a 0, x igual a menos 3. Então, é uma reta que intercepta o eixo x em menos 3. Mas como eu vou trabalhar com x maior do que 0, então só a parte da reta que trabalha onde o x é maior do que 0 que me interessa. Então, ficou a parte cheia, a parte pontilhada. Juntando esses dois gráficos, eu vou ter uma coisa desse tipo. Ó. Unindo 1 e 2, temos uma parte de parábola, uma parte de reta. X menor ou igual a 0, parábola, está aqui. X maior do que 0, reta. Essa é uma função definida por duas sentenças. Então, o gráfico tem dois aspectos. Uma parte de parábola, outra parte de reta. Número 5. Determine a lei representada pelo gráfico. Então, está aqui o nosso gráfico, né? Observa que eu dividi o gráfico em 3 partes. Essa lei f de x é uma única lei que representa todo o gráfico. Mas para facilitar o nosso cálculo, né, para determinar a lei da função, nós vamos dividir o nosso problema em 3 etapas e calcular cada etapa separadamente. Primeira parte. Se x é menor ou igual a menos 1, y é a x mais b, porque o gráfico é uma reta, então é uma função afim. Se o x é menos 3, y vale 0. Então, quando y é 0, x é menos 3. Então, 0 é igual a a vezes menos 3 mais b, menos 3a mais b igual a 0. Primeira informação. Se o x é igual a menos 1, o y vale menos 2. Né? A gente pode ver pelo gráfico. Quando o x é menos 1, y é menos 2. Então, menos 2, a vezes menos 1 mais b, menos a mais b igual a menos 2. Com essas duas informações, eu montei o sistema menos 3a mais b igual a 0, menos a menos b igual a menos 2. Multipliquei a primeira equação por menos 1, então ficou 3a menos b igual a 0, menos a mais b igual a menos 2. Somando as duas equações, 2a igual a menos 2, a vale menos 1. Se menos a mais b é menos 2 e o a vale menos 1, então menos 1 mais b é igual a menos 2, 1 mais b vale menos 2, o b vale menos 2 menos 1, o b vale menos 3. Se x é menor ou igual a menos 1, então nós teremos, né, o y valendo menos 1x menos 3. Bom, vamos para a parte 2. Se x é maior que menos 1 e x é menor do que 1. A gente observa lá no gráfico que o y nesse trecho sempre vale menos 2. É uma função constante. Se o x é maior ou igual a 1, eu tenho uma outra reta da forma x mais b. Se o x vale 1, o y vale menos 2. Então, menos 2
é igual a vezes 1 mais b, menos 2 igual a mais b. Se o x vale 3, o y é 0. Então, 0, a vezes 3 mais b, 0 igual a 3a mais b. Então, eu tenho duas informações. A mais b vale menos 2, 3a mais b vale 0. Resolvendo esse sistema, multipliquei a primeira equação por menos 1, somamos as duas equações. Então, menos a menos b igual a 2, 3a mais b igual a 0. Somando as duas equações, 2a vale 2, o a vale 1. Se o a vale 1, a mais b é menos 2, 1 mais b é menos 2, o b vale menos 3. Então, eu descobri que o a vale 1, que o b vale menos 3. Agora, nós vamos escrever a lei da parte 3 para x sendo maior ou igual a 1, né? E escrever a lei geral da função. Bom, então na parte 3, se x é maior ou igual a 1, a lei da função é y igual a 1x, ou simplesmente x, menos 3. Sendo assim, a nossa função f de x será f de x igual a menos 1x menos 3, se x é menor ou igual a 1. Parte 1. F de x igual a menos 2, se menos 1 menor que x e x menor do que 1. E f de x igual a x menos 3, se x maior ou igual a 1, que é uma função definida por três sentenças.